Paz do Senhor para todos meus amados e queridos ouvintes da Palavra de Deus. Quero mais uma vez ministrar um texto da Palavra de Deus com o tema: que direção está o teu olhar? Quero pegar aí o profeta Isaías, um texto a qual assim ele escreveu, lá no capítulo de número 51, vamos estar lendo alguns versículos para assim esboçar que direção está o teu olhar. Será que está na direção certa? Será que está na direção do teu querer ou na direção da vontade de Deus? Ou o olhar está olhando para aquilo que não deve? O profeta Isaías, profeta messiânico, ele narra aqui e tendo ciência até do patriarca Abraão. E o apoio maior nós vamos ver que foi pelo olhar de Abraão. Primeiro ele olhou para a terra quando Deus mandou, depois mandou olhar para as estrelas, né? E Abraão olhou e não pôde contar. Mas o texto de Isaías narra o seguinte: ouve-me, vós, os que segui, ouve vós os que segui a justiça, e os que buscam ao Senhor, olhai para a rocha de onde fostes cortados, e para a caverna do poço de onde fostes cavado. Olhai para Abraão, nosso pai, e para Sara, que nos deu a luz, porque sendo ele só, eu o chamei, e abençoei e multipliquei. Porque o Senhor consolará a Sião, consolará todos os seus lugares assolados, e fará o deserto como Éden, e a solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se achará nela, ações de graça e voz de melodia. Então, aqui tem até promessa para quem olha. Aqui ele dá o entender que Abraão, como pai da fé, e pelos comentários que na época era falado sobre a vida dele, por isso o profeta, ele fala desta maneira: olhai para a caverna do poço de onde fostes cavado. Quando ele cita essa maneira de olhar para a caverna do poço onde fosse cavado, o que dá a entender aí que o povo, quando saiu do Egito e estava ali nas mãos de Faraó, Deus tirou com o braço forte na direção de Moisés. Mas a palavra de Deus, ela nos dá um entendimento. O olhar é o fator importante nas relações humanas. O olhar, segundo Jesus falou, que o olhar é a candeia do corpo. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. É pelo olhar que conquistamos a pessoa. E aí,
através desses olhares que temos de um para com o outro, vai nos se relacionando. E tem pessoas que olham às vezes para as pessoas até com más intenções. Então dá para se perceber quando o olhar não é muito perfeito de alguém. Nós suspeitamos que ele está com um olhar até maldoso ou olhar malicioso. Tudo isso nós observamos pelo olhar. E Jesus aí, ele dizendo, né? A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os olhos forem bons, todo o corpo terá luz. Porém, se os olhos forem maus, todo o corpo será tenebroso. E se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão as trevas? Aí Jesus ensinando em Mateus capítulo 6, do verso 22 e 23, ele já dá um entendimento aí com respeito ao olhar. E que direção está o meu e o teu olhar? Então, biblicamente, nós vamos observando que o olhar é importante. Deus viu, quando aqui o olhar é do Criador, até ele estava procurando os fiéis da terra, segundo o salmista Davi, aí no Salmo de número 101:6, diz assim: os meus olhos, a boca de Deus, pela boca aqui do salmista Davi, dizendo assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo, e que andam num caminho reto, esse me servirá. O que anda no caminho reto, esse me servirá. Isso Deus, os olhos de Deus procurando os fiéis da terra. Que Deus possa nos encontrar pelo seu olhar como sendo fiel e andando nos seus caminhos, porque o que usa de engano não ficará dentro da casa do Senhor, e o que profere mentiras não estará firme perante os seus olhos. Então entenda bem, o olhar do Criador, o olhar para os filhos. Deus olha para nós como filhos. Quando nós olhamos aí o Salmo 53, vai dizer o seguinte no verso de número 2: desviaram-se todos, juntamente fizeram imundos, não há quem faça o bem, e não há sequer um. Aí o verso que antecede diz assim: e Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens. Deus olhou para o mundo, para o planeta, para a humanidade. Deus olhou dos céus para os filhos dos homens, para ver se havia alguém que tivesse entendimento e que buscasse a Deus. Aí vem a resposta: desviaram-se todos, juntamente fizeram imundos, e não há quem faça o bem, não há sequer um. E diante da maldade do ser humano, herdada por Adão, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. E o salário do pecado, segundo a palavra, é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Salvador Jesus Cristo. Louvamos ao Senhor nosso Deus, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito,
para todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Então, no olhar de Deus para com os homens, não achou ninguém perfeito, ninguém para ele dar nota 10. Mas a pessoa de Salvador Jesus Cristo, ele deu sua vida, e aí ele nos deu o acesso. É como colocar colírio nos olhos de Deus para ele agora nos olhar. E quando aceitamos a Cristo, aí Deus agora nos olha como o sangue do seu Filho derramado, a qual nos purificou. Quer dizer, agora nós podemos ser vistos por Deus na pessoa de nosso Salvador Jesus Cristo. Então, o olhar do Criador é o olhar também para os que temem a Ele. Os que temem a Ele, que buscam a sua face, quando nós olhamos a Ele, no Salmo de número 33 e o Salmo de número 34, diz assim, o 33 diz assim: perto está o Senhor Deus que tem um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Isso é o Salmo 33, verso 18. E o Salmo 34, verso de número 15, diz assim: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentam ao seu clamor. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. Quem anda praticando mal, praticando a maldade, anda aí com semblante duro, obstinado, esse pode ter certeza, não vai ter um olhar de Deus na sua vida. E o Salmo de número 33, o verso 18, diz assim: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Quem teme a Deus e espera na sua misericórdia, pode saber, vai ter encontro com Deus certo. E esperar a misericórdia de Deus é Deus não dando aquilo que nós merecia. Nós merecia a morte, mas através de nosso Salvador Jesus Cristo, dando a sua vida por amor de nós, nos livrou dessa sentença. O véu foi rasgado e agora nós temos acesso diante do Pai. O olhar de Deus agora sobre a igreja. Quando falamos assim, nós vamos ver que Salomão, quando ele edificou o templo, ele fez a oração lá no capítulo 7 de 2 Crônicas. Aí relata a oração dizendo assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E agora, quando acontece isso na vida da humanidade, se coloca diante dessas questões de ser humilde, de orar, de andar nos caminhos. Aí Deus fala assim: agora estão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar, que é a igreja. E quando falamos a igreja, nós se referimos a um corpo. Não é uma denominação, a placa de igreja, ou um templo maior do que o outro. Não é esse tipo de estabelecimento. Falamos do corpo de Cristo, a igreja. Ele é a cabeça, a igreja é o corpo.
é os membros. E quando nos ajuntamos, não importa o lugar, onde estiver 1 ou 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Então, aí é o corpo de Cristo se ajuntando. Ele é a cabeça, aí vem os braços, mãos, pernas, o corpo em si, que requer que esse corpo, que está sendo preparado pelo Espírito Santo, a qual foi enviado, que convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, o Consolador. Então agora, esse olhar de Deus sobre a igreja, que ele vai ouvir, mas vai ouvir, que nem eu citei, o corpo, a oração, quando nos reunimos. Então o olhar, quando diz aí Isaías, olhando para a rocha da onde fostes cortado, esse olhar para a rocha dá a entender um sinal de firmeza. Olhar com um olhar firme, claro. Porque se não tivermos um olhar, a rocha é símbolo da pessoa de Cristo. Quando nós olhamos para essa firmeza, essa rocha, nós somos sarados. Foi o que o profeta Isaías relata aí, olha. Olhai para a rocha de onde fostes cortados. Olhar para a rocha. Aí nós vemos que Ana, lá em 1 Samuel, Ana, ela, depois agora, ela faz um relato para que, aí no capítulo de número, verso 2, do capítulo 2 de 1 Samuel, diz assim, o cântico de Ana. Eu vou ler o contexto. E então orou Ana e disse, ó, meu coração exalta ao Senhor. O meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. E não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti. Rocha nenhuma há como o nosso Deus. Aí Ana se expressa com essas palavras. E nós vemos também, não só Ana, mas Davi também, ele se expressou dessa forma. Firmou os meus pés sobre a rocha. Quando ele começa a dizer, esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, firmou os meus pés sobre a rocha. E quem tem os pés firmados sobre a rocha, que é Cristo Jesus, de maneira alguma vai viver vida de derrota. Quando olhamos o salmista Davi no Salmo 25, nós vamos ver que a maneira do salmista Davi, aqui, salmista Davi, aí no verso de número 15, ele vai olhar, falar assim, os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede. Então o salmista Davi se expressa que os olhos dele estão constantes no Senhor e que se os pés caírem na rede, o Senhor os livrará. Então entenda bem, quando aqui o Senhor é a nossa rocha, quando também Davi, aí no capítulo de número 22, o verso 2,
Davi, ele se expressa aí na 2 Samuel, verso de número 22, vai dizer assim: E falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, o rei a qual o perseguia. E disse, pois, o Senhor é o meu rochedo, é o lugar forte, é o meu libertador. Deus é o meu rochedo, nele confiarei, e o meu escudo e a força da minha salvação, é o meu alto retiro, é o meu refúgio, é o meu salvador, e de violência me livrastes, ou me salvastes. Ele aqui faz uma exaltação, como o Senhor nosso Deus é o seu rochedo, a qual também nós cremos que Deus também, ele sempre será e precisa ser o nosso rochedo. Quando agora Daniel, porque olha, a palavra de Deus fala que também Natanael olhou para Jesus e alcançou fé e creu nele. Natanael. Vamos observar a maneira que Natanael, um dos discípulos de Jesus, a maneira que ele se expressou diante do Senhor. Natanael, no capítulo de número João, capítulo 1, nós vamos ver aí os esclarecimentos aí o diálogo até que começou com Jesus. Natanael, no capítulo de número 1 do Evangelho segundo escreveu São João, narra o seguinte, diz assim o verso de número 47. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse-lhe: Eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Jesus falando que estava vindo Natanael de encontro com ele, e Jesus o viu. E Jesus respondeu e disse-lhe: Por que te disse, vi-te debaixo da figueira? Crês? Coisas maiores do que essas verás. E disse: na verdade vos digo que em diante vereis os céus abertos e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Então, a maneira que Jesus se expressou a Natanael, que ouviu ele debaixo da figueira, porque às vezes as pessoas pensam que Deus não nos vê. Mas diz a palavra de Deus que os olhos do Senhor estão sobre os céus e a terra, contemplando bons e maus. Deus está nos observando. Quer dizer, Deus constantemente, ele não tira selfie, mas ele relata, grava o vídeo da minha vida e da tua vida. Então é importante saber que direção está o teu olhar. Se o teu olhar não estiver certo, vai estar o vídeo sendo gravado. Mas olhe bem, para o rei Ezequias, quando viu-se ameaçado por Senaqueribe, ele agora apela de uma maneira que, quando nós vemos aí o profeta Isaías relata dessa forma também, Isaías 37, nós vamos ver o seguinte. Deixa eu virar aqui a página aqui da Bíblia. No versículo 17 diz assim:
ele fazendo um pedido a Deus. Inclina, ó Senhor, o teu ouvido e ouve, e abre os olhos, e abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele mandou para afrontar o Deus vivo. Ele faz uma oração pedindo. E Deus assim abençoou diante do rei Senaqueribe e deu vitória. Mas quando nós vemos também, quando Isaías falou aí, olhai para Abraão, nós vamos entender que quando Deus aqui já havia alertado, falado com Abraão, nós vamos ver aqui no capítulo de número 13, o seguinte, diz assim o texto: E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. E era como um jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando entra em Zoar. Então Ló escolheu para si todas as campinas do Jordão e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro, quer dizer, apartaram-se de Abraão. Por quê? Os pastores de Ló e os pastores de Abraão entraram em uma contenda, né? Aí Abraão chega para Ló e fala para ele escolher: olha, irmãos nós somos, porque nós vamos agora ficar intrigados? Que isso acontece muito ainda nos nossos dias, de pessoas que estão dentro de um estabelecimento como igreja e arengado com o outro. Mas Abraão falou: pô, meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos, que não haja contenda entre nós. Aí Deus chega depois para Abraão e fala assim: e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde esse lugar onde estás para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente, porque toda essa terra que vês hei de te dar a ti e a tua semente. Aí Deus faz promessa a Abraão, manda ele olhar, contemplar, no geral, uma visão de 36 graus, e fala: olha, toda essa terra eu vou te dar, Abraão. Então Ló levantou o olhar por conta própria. O olhar de Ló foi ambicioso, foi por conta própria. Já o de Abraão, ele levantou por ordem de Deus. E aí Deus faz promessa. No capítulo 15, nós vemos aí que Deus falou também com Abraão, observe na vossa Bíblia, e disse assim: então levou fora Abraão, quando ele relatou que ele não tinha filho, ele só tinha também um mordomo, que era Damasceno, Eliezer. Aí Deus, depois que ele fala dessa forma, que não tinha filho, aí Deus fala assim: então levou-o fora e disse: olha agora para os céus, conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhes: assim será a tua semente, Abraão. Deus, quando ele manda nós olhar e faz promessa, porque Deus não é filho do homem para que se arrependa, Deus não é. Ainda se tardar, espera.
quando Deus faz promessa, ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Basta crer, quando Deus fala, ele entra com providência. Então aí, depois, Deus queria exigir mais fé ainda mais de Abraão, né? Aí, nesse capítulo. E as terras prometidas estavam aos olhos, mas não para os seus descendentes. Ainda não. Abraão foi fortificado na fé, diz o texto de Paulo aos Romanos, dando glória a Deus. Ele foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Agora observe, o olhar, aí no capítulo 18 de Gênesis, nós vamos ver que Deus fala de novo com Abraão e diz assim: depois apareceu-lhe o Senhor nos carnavais de Manré, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha já aquecido o dia. Ele levantou os seus olhos e olhou, e eis que 3 varões estavam em pé junto dele, e vendo-o, correu para a porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se diante de terra. E disse: meu senhor, se agora tenho achado graça a teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traze agora uma pouca de água e dai aos nossos pés e recostai-vos debaixo dessa árvore. Foi quando aí veio aqui Deus aqui envia 2 anjos até Abraão. Diz o texto que eles já eram velhos, aí no capítulo 18, verso 11, eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade, e já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Ela até riu quando foi falado que eles teriam um filho. Aí o filho é o filho da promessa, nascida nas estranhas, na madre de Sara. Mas ela antecipou a promessa com Abraão. Abraão entrou na escrava Agar e deu um filho chamado Ismael, que hoje são ismaelitas, ou o povo do Islã, que também ia ser numerosos na face da terra. Como promessa de Deus, Deus também cumpriu. Mas olhe bem, os olhos, o olhar para Jesus, o olhar hoje que todos aqueles que aceitam a Cristo, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, olhai para o alto, que lá de cima que vem a nossa redenção. Então, quando nós partimos e olhamos para esses requisitos, né? Aí nós vamos ver as bênçãos de Deus na nossa vida. Abraão levantou os olhos, reconhecido como amigo de Deus. Abraão, segundo Tiago narra, que Abraão também foi reconhecido como amigo de Deus. Então, veja bem, o olhar para um substituto. Foi quando Deus pediu o filho agora de Abraão, depois de Sara ter concebido, a promessa foi realizada. Agora Deus pede o filho Isaque para ser sacrificado. E Deus assim levou até o sacrifício. Quando ele ia imolar ali o menino, já no altar, Deus bradou: não faças tal com o menino, Abraão, porque agora sei que temes a mim. Olha para trás. Olhou e estava lá um cordeiro preso. Assim aí ele sacrificou.
o substituto, olhando para o substituto. Hoje o substituto é Jesus Cristo, nosso Cordeiro Pascual. Disse o profeta Isaías, no capítulo aí de número 45, olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Então, não há outro Salvador a não ser através de Deus na pessoa de nosso Salvador Jesus Cristo. Não tem outro para nos salvar, para nos remir de todo o pecado. O povo, quando pecou ali, quando saíram do Egito, e Moisés estava guiando o povo, quando o povo pecava, Deus pediu para Moisés fazer uma serpente de metal, e assim que o povo pecasse, eles iam diante da serpente e olhavam, e aí era sanado os seus pecados. Nós vemos isso aí lá em Números, capítulo 11, 21, no verso 8, está ali relatando o olhar para a serpente de metal para manter vivo. Agora, hoje, o nosso olhar é para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Considerai a Jesus Cristo como sumo sacerdote. Segundo Hebreus fala, na carta aí, Epístola aos Hebreus, relata que nós precisamos considerar Jesus Cristo sacerdote, que diz assim, Cristo é superior a Moisés. Moisés lá fez a serpente de metal, mas Cristo é superior a Moisés, e temos que tomar cuidado com o perigo da incredulidade e da desobediência. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da vossa confissão. Temos que considerar ele sumo sacerdote da nossa confissão. Ele é o nosso Senhor e é o nosso Salvador. Olhe bem, nós precisamos observar também, nessa mesma epístola aos Hebreus, narra o seguinte, diz assim, que eu já citei, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo o embaraço e o pecado que estão de perto nos rodeia. Corramos com paciência a carreira que está nos proposta, olhando para Jesus, autor consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que me estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e agora sentou-se à destra de Deus, nosso Pai. Então, lá no salmista ele fala, no Salmo 119, ele diz assim, Salmo 119, verso 18, desvenda os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. O salmista Davi se expressa, desvenda, por quê? Se nós não tomarmos cuidado, diz Paulo na carta, se não me falha a memória, à igreja de Éfesos, que o inimigo cegou o entendimento para que as pessoas não cheguem ao conhecimento do Evangelho de nosso Salvador Jesus Cristo. Cegou o entendimento para que não veja as obras, as maravilhas. Então entenda bem, para que essas coisas não venham acontecer diante de nossos olhos e nós não venha perder aí a visão,
nós temos que estar atentos. Olha, eu quero dizer aqui agora algumas coisas que cega a visão. O moço auxiliar de Eliseu, quando viu cercado pelo inimigo, aí Eliseu ora agora e os seus olhos foram abertos. Aí agora ele estava vendo a porção dos inimigos cercados, sem saída. Aí agora Eliseu ora, aí ele agora passa a enxergar um grande exército de Deus. Porque a visão, quando fica obscura, nós só vamos estar vendo o problema, mas não estamos vendo a solução do problema. Mas quando nós estamos com os olhos fixados, não está encoberto, os olhos não estão vedados, aí nós vamos ver as bênçãos de Deus na nossa vida. Porque diz lá o texto que o Deus desse século cegou o entendimento, para que não conheça o Evangelho. Então observe bem, entenda. Já estou terminando. Por que não devemos fitar os olhos? O olhar de Eva, ela, quando Deus falou para Eva e Adão que daquela árvore do jardim do Éden não deveria comer, a árvore do bem e do mal, mas ela fitou de uma tal maneira os olhos sobre a árvore, e ela percebeu uma coisa, e vendo a mulher, Eva, que aquela árvore era boa para comer. Primeiro, boa para comer. Segundo, agradável aos olhos. E a árvore 3 era desejável para dar entendimento. Aí tomou o fruto, comeu e deu também ao seu marido, Adão. Nós não devemos desobedecer de forma alguma os mandamentos do Senhor. Agora, quando Deus, com o braço forte, foi tirar Ló lá de Sodoma e Gomorra, que ele tinha desejado ver aquelas campinas bonitas, aquela coisa excelente, os olhos carnais, aí quando se viu lá agora lá em apuro, e os anjos foram tirar lá a família de Ló, porque ia destruir Sodoma e Gomorra, aí foi falado para todos, e principalmente para a mulher: não olhes para trás. Mas ela desobedeceu, a mulher de Ló, olhou para trás e virou estátua de sal. A palavra de Deus diz também para não olhar para o vinho, para que não perca a visão, não perca aí as obras. Não olhar, porque o vinho ele vai enganar. O vinho ele engana, a vista fica obscura, e aí as condições para isso não é bom. Diz o texto assim: ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e se demoram até a noite, até que o vinho os esquente. Aí vem o versículo 12. E harpas e alaudes, tamborda, epifanos, eu vinho há nos seus banquetes, e não olham para a obra do Senhor, e nem considera as obras das suas mãos. Fica tão vidrado nos instrumentos de danças e no vinho, e esquecem das obras de Deus. Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, para que quando chegarem
Os maus dias não vêm dizer que neles não tem contentamento. Hoje, o versículo 22 diz assim: ai dos que são poderosos para beber vinho, e homens forçosos para misturar bebida forte. Quando o olho vê e deseja, e aí assim o faz a sua vontade, já perdeu o olhar. Agora, os olhos cheios de pecado. Quando os olhos enchem de pecado, a palavra de Deus vai testificar, segundo Pedro, no capítulo de número 2, na primeira epístola, diz assim, de Pedro, verso 14, diz assim: quer aos governadores, por eles enviado, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que o fazem o bem. Aí diz, os olhos cheios de pecado. No capítulo de número, segunda epístola, eu li a primeira. E tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar. A palavra de Deus diz em Provérbios, capítulo de número 27, 20, diz assim a palavra: o inferno e a perdição nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. Quando olhamos no capítulo de número 30, vamos ver o seguinte: o verso de número 12 e 13 diz assim: há uma geração que é pura aos seus olhos e que nunca foi lavada da imundície. E há uma geração cujos olhos são altivos e cujas as pálpebras são levadas para cima. Tem uns que dizem a palavra de Deus que há caminhos que para o homem parece ser perfeito, mas é caminhos de morte. É igual ele está dizendo: há uma geração que amaldiçoa seu pai e os que bendiz a sua mãe. Mas há uma geração que é pura aos seus olhos, mas não aos olhos do Criador. E quando vemos aí Mateus, vai relatar o seguinte: a palavra de Deus em Mateus, no capítulo de número 13, vai dizer assim: porque o coração desse povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos e compreenda com o coração e se converta e eu os cure. Mas bem-aventurado os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Seus olhos porque veem, e os seus ouvidos porque ouvem. Ouve o que o Espírito diz à igreja. Que Deus os abençoe, que o teu olhar diante dessas palavras esteja mesmo fitado no Senhor e fazendo o bem. Shalom, Deus seja convosco.